A sua empresa contrata funcionários temporários para o final de ano? Sim? Então confira nesse vídeo 5 dicas de contratação de temporários para operações logísticas. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Duarte e esse é o canal Logística e Gestão, que é feito para você que, assim como eu, é apaixonado por logística. O fim de ano está chegando e é esperado um aumento de volumetria em grande parte das operações logísticas. Devido a esse aumento, é normal se contratar funcionários temporários para dar suporte às operações para esse período do final de ano. Se a entrada desses novos profissionais não for bem planejada, ela pode atrapalhar o fluxo normal das operações ao invés de ajudá-lo. Por isso, é muito importante que se dedique um tempo para planejar a entrada dessa equipe. Nesse vídeo, eu listei 5 dicas para facilitar a entrada dos temporários na sua operação. Agora, fica comigo até o fim desse vídeo, que vai ter uma dica bônus que pode ser a salvação para a sua empresa, já que nós já estamos em novembro e esse planejamento já precisa estar sendo feito o quanto antes. A primeira dica é o levantamento da quantidade de funcionários que serão necessários. Para iniciar, a gente deve estimar quantos funcionários vão ser necessários. E para isso, é ideal ter-se uma análise de qual vai ser o aumento de demanda, quantos mais volumes a sua operação deve receber nesse período, para, de acordo com a produtividade atual da sua equipe, você deve estimar quantos funcionários você vai precisar. Se cada pessoa produz 5 unidades, por exemplo, se vai precisar de mais 10, você vai precisar de mais 2 pessoas. Basicamente é isso num exemplo bem simples. Um fator importante é que, normalmente, os novos funcionários eles não vão produzir o mesmo tanto que os antigos. Porque existe um processo natural que é uma curva de aprendizagem. Então, quando você vai estimar essa quantidade, o ideal é que você estime com um pouco de folga, justamente para que consiga cobrir esse período de curva de aprendizagem. Alguns vão aprender o mais rápido, outros vão demorar um pouco mais, mas que você tenha processos constantes. Um outro detalhe é enxergar o seu processo como um todo. Para quê? Se você reforçar muito uma área e outra área ficar descoberta, você pode gerar gargalos internamente na sua operação. Vamos supor uma operação de cross-docking simples. Se você reforçar muita equipe de inbound, equipe de entrada de produtos, você vai descarregar muita coisa para dentro do seu armazém, mas se a equipe de outbound não tiver reforçada também, a parte de saída e carregamento dos novos veículos, ela vai gerar um gargalo. Então você vai ter muita mercadoria no armazém que não vai ser carregado. O ideal é ser balanceado para que a operação flua sem gargalos, ou seja, que a quantidade que entre no armazém seja a mesma quantidade que saia, como esse exemplo. Nesse caso, o líder da operação ele precisa de ficar monitorando o processo e acompanhando, porque mesmo que em algum momento uma equipe esteja produzindo muito mais que a outra, é possível realocar as equipes temporárias ou mesmo as próprias equipes internas do armazém para outras atividades de forma a escoar e não deixar com que esse gargalo trave a operação. Então, monitoramento constante dessa equipe para que a operação continue fluindo normalmente. A segunda dica é entender os procedimentos para a contratação da sua empresa. Cada empresa tem processos diferentes, algumas mais burocráticas, outras menos burocráticas. Eu já tive a oportunidade de conhecer empresas que os processos de contratação eram bem definidos, ou seja, o gestor tinha que apresentar a requisição para a vaga com a justificativa, e aí essa requisição ia para um comitê com diretoria para que aquilo fosse aprovado ou não, apresentando realmente justificativa, com base na volumetria, aquilo que eu tinha dito na dica passada. E aí o comitê aprovando, as vagas eram autorizadas e aí sim iniciaria o processo de contratação. Esse processo leva um tempo que pode travar todo o processo. Então a gente já está aí, por exemplo, no mês de novembro. Se a sua empresa for assim, você já precisa de iniciar esse processo quanto antes. Existem outras formas também de burocratizar o processo. Eu já vi empresas também que a data de entrada era sempre o dia 1º. Então, independente do processo, a pessoa só entraria na empresa a partir do dia 1º, que aí facilitaria a questão de cálculo salarial, essa coisa toda. E aí, para a pessoa ser contratada a partir do dia 1º, toda a documentação tinha que estar pronta 5 dias antes, alguma coisa nesse sentido. Da mesma forma como isso tudo, eu já vi também empresas que fazem o processo seletivo, aprovam no mesmo dia e no dia seguinte o funcionário já está trabalhando na empresa. Cada empresa tem seu regulamento. É importante que você entenda como funciona a sua empresa para conseguir cumprir com essas regras e trazer esse funcionário para dentro de casa o mais rápido possível.
além da burocracia interna por aprovação de vagas e tudo, o processo de contratação em si, ele não é um processo simples, ele é demorado, porque existe a fase de anúncio de vaga, que é o prazo que as pessoas têm para se candidatar, fazer a análise do currículo para entender quais os candidatos que vamos chamar para entrevista, e aí sim vem a fase de entrevistas propriamente ditas, a partir daí que a gente vai entender o perfil do profissional e entender se ele tem um match com a empresa para a contratação. E o que pode acontecer ainda é o seguinte, nem todos os currículos aprovados, quando chega na entrevista, são aprovados para a vaga. Então pode ser que você não consiga preencher todas as vagas disponíveis com aqueles currículos que você tem. E aí vai precisar de mais tempo para começar de novo todo o processo. Além disso, nós já estamos em novembro. Não é só a sua empresa que está contratando. Apesar de termos muitos profissionais disponíveis no mercado, outras empresas também estão contratando. Quanto antes você começar, antes você vai encontrar os melhores profissionais disponíveis ainda. A nossa terceira dica é integração e treinamento. A equipe temporária que você está contratando, ela pode ser destinada apenas para esse final de ano. Mas é importante entender o seguinte, mesmo que seja apenas temporária realmente, ele vai estar responsável por expedir os seus produtos, separar, conferir, carregar. É importante que eles estejam engajados na empresa, que eles entendam o que é a empresa, como funciona, estejam realmente inseridos no contexto da empresa para poderem produzir melhor e atender aos pré-requisitos que a empresa precisa. Por isso eu sempre digo que a integração é muito importante. Mostrar o que é a empresa, vender a empresa para o funcionário como se ele fosse um funcionário regular que acabou de ser contratado porque ele realmente é. Dessa forma você vai integrar ele e trazer ele para a equipe, mostrando a história da empresa, quais são os valores, além de todo o processo do dia a dia. No primeiro dia, dentro do armazém, os funcionários eles precisam de ser acompanhados. O ideal é juntar toda a equipe e dar um overview de como funciona todo o processo, como que funciona toda a operação da empresa. Eu já vi vários casos da empresa já pegar o funcionário novato de lote, digamos assim, 10, 15, 20 pessoas de uma vez só, jogar para a guerra no armazém e falar, você precisa de fazer isso. Sem explicar o contexto, sem mostrar como é que é o armazém, sem mostrar o layout, em alguns casos sem nem apresentar quais eram os líderes de cada setor para facilitar com que aquele funcionário se sinta integrado. Isso gera perda de produtividade, gera erros, gera problemas para a operação como um todo. Um pouco de tempo que você gastar explicando toda a operação como funciona para aquela equipe, quais são os líderes, de onde que a carga entra, por onde que ela vai passar, por que ela tem que fazer esse movimento e como ela vai sair do armazém, essas explicações podem ser o diferencial para que essa equipe se sinta integrada e consiga realmente realizar o trabalho que precisa. A quarta dica é sobre a data de início. É normal as empresas deixarem para que os funcionários entrem o mais próximo possível do grande pico de volumetria. E aí, os funcionários, como eu disse no tópico anterior, eles entram direto na guerra, sem terem tempo de aprender realmente como funciona. Quanto antes esses funcionários estiverem na sua operação, melhor, porque eles vão aprender enquanto ainda está começando a aumentar a volumetria. No dia D, digamos assim, por exemplo, no caso de uma Black Friday, que a volumetria cresce muito, se você colocar funcionários naquele dia, começa a ficar uma situação muito complicada, porque a equipe que está lá atual, ela precisa de acompanhar os novatos, ajudar eles a fazerem o processo, além de que tem uma demanda muito alta que o processo precisa de ser feito com velocidade. E aí você começa a deixar a equipe estressada e o processo não flui com a qualidade que ele deveria. Como eu falei de Black Friday, eu já vi em algumas empresas os funcionários serem preparados ou serem deixados para entrar bem na sexta-feira, no dia do evento. Por um problema de documentação, aconteceu uma vez, os funcionários só conseguiram estar disponíveis e prontos para a entrada legalmente na empresa na segunda-feira. Então passou-se todo o fim de semana, que foi um fim de semana forte, com as vendas da quinta, da sexta, do sábado e do domingo, que normalmente se estende o fim de semana da Black Friday, com a equipe tendo que trabalhar dobrado, porque a volumetria subiu, aqueles funcionários que estavam planejados para entrar não puderam entrar, e quando foi na segunda-feira, a equipe já estava cansada, já estava exausta, e aí veio essa situação de entrar uma nova equipe completamente despreparada, sem conhecer o armazém, sem conhecer os líderes, para serem treinados e começar a fazer, gerando erros, gerando desconforto, gerando um estresse com toda a sua equipe. Por isso, quanto antes essa equipe nova entrar,
melhor vai ser para sua operação. Eles vão aprender e quando chegar a hora sim da guerra, eles vão estar prontos, já preparados e entendidos o que precisa ser feito. A quinta dica é sobre o aproveitamento dos temporários. Eu sempre digo, é importante não enxergar essas contratações de final de ano apenas como temporários. É muito comum, dentre a equipe que entrou, encontrar-se talentos que vão ser aproveitados no próximo ano com a empresa. Passado esse período, é importante fazer uma avaliação da equipe, ver quais são aqueles com potencial e trazê-los para dentro de casa como funcionários efetivos. É até uma oportunidade de trocar aqueles funcionários que não vêm tendo um bom resultado. Você tem a possibilidade de encontrar algumas pessoas boas para substituí-los e até para aumentar o quadro, se a demanda assim permitir. E aí tem gente que me fala assim: ah, Rafael, mas isso depende do funcionário. Eu só contrato gente ruim e tudo assim. Tem um detalhe que é o seguinte: não depende só do funcionário. Tá certo que é importante que ele tenha disposição, proatividade, boa vontade de trabalhar realmente, que mostre que quer ficar na empresa, mas seguindo essas dicas anteriores, uma boa seleção, uma boa integração, mostrar para o funcionário o que faz, o treinamento correto, não jogar ele na guerra diretamente, sem aquela preparação adequada. Tudo isso pode ser um diferencial para você conseguir enxergar o potencial daquele funcionário. E, da mesma forma, poder motivá-lo a continuar na empresa, para ele enxergar que é uma empresa que dá oportunidade, além de dar oportunidade, valoriza com o funcionário que está entrando, que dá vontade do funcionário continuar trabalhando. Então, você vai ter uma junção das duas coisas. O funcionário que tem a motivação, tem a disponibilidade, tem a proatividade, aquela vontade realmente de continuar na empresa, mas o lado da empresa, a empresa deu todo o suporte para que ele pudesse desenvolver aquele potencial dele. Como eu prometi no início, aqui vai a dica bônus. Contratação de uma empresa especializada em mão de obra. Como que seria isso? Ao invés de você contratar os funcionários diretamente, você contrata uma empresa especialista. Então existem empresas especialistas em diversos tipos de mão de obra. Então se você precisa só para uma carga e descarga, tem empresa especialista nisso. Se você precisa para, por exemplo, uma operação de empilhadeira, você tem empresas que têm funcionários especializados nisso. Quais são as vantagens de contratar esse tipo de empresa? O primeiro passo é a rapidez do processo. Você só vai levar o tempo de buscar as empresas ideais para participar do processo. Mas você consegue pular as etapas que o RH da sua empresa precisa para contratar o funcionário temporário. Todas essas etapas são concentradas apenas na escolha de uma boa empresa que vai conseguir te atender. Da mesma forma, a empresa pode trazer para dentro de casa uma expertise de outras operações. Então, além de contar com essas empresas terceirizadas, com esses funcionários dentro de casa, você pode sugar um pouco da experiência deles em outras operações, de forma até melhorar a sua operação com novas ideias de outros locais. Um terceiro ponto de vantagem desse modelo de contratação é a possibilidade e facilidade, de acordo com o contrato, de aumentar ou reduzir a quantidade de funcionários de acordo com a necessidade. Se você precisou de mais gente, você avisa a empresa: ó, preciso de mais 3 pessoas, ó, para a semana que vem só preciso dessa quantidade X. E aí você vai pilotando de acordo com a sua demanda. Agora, por outro lado, a própria empresa de terceirização, ela pode exigir um contrato com uma mão de obra fixa, ou seja, para te atender, você precisa de me contratar pelo menos 5 funcionários por esse tempo, que aí a empresa vai ter que buscar essa mão de obra e tudo, se ela já não estiver disponível. Existem algumas empresas que ela trabalha com o contrato de quantidade de funcionários, ou seja, você contrata 10 funcionários com aquela empresa, só que ela não te promete ser o funcionário fixo, ou seja, vai ter sempre 10 na sua operação, não necessariamente vão ser os mesmos. Por um lado, é bom que você mantenha a quantidade, mas por outro você perde aquele histórico de aprendizagem. Então, se não é o mesmo funcionário que está vindo todos os dias, então todos os dias você tem que fazer aquele processo de entrada, mostrar como funciona a operação, ensinar como é que são os sistemas, essa coisa toda, para não ter problemas, não ter gargalos. Dependendo de qual é o seu modelo de atividade, pode ser que funcione, mas é importante lembrar dos riscos para a segurança dos seus funcionários e também do material que você transporta, que você movimenta, para dar continuidade à contratação desse modelo de operações. Para evitar esses problemas, a condução do processo seletivo do fornecedor é importante. Então, montar uma lista de fornecedores, conhecer as empresas. Se você já tiver um histórico de prestação de serviço, talvez em outras empresas que essa empresa já prestou serviço, tentar entrar em contato e pegar referências e tudo. Quanto mais organizada for a empresa, menor a chance de você ter riscos no seu momento crucial, que é o de grande volumetria.
A contratação de uma empresa terceirizada, ela não elimina os outros pontos. Por exemplo, mesmo que você contrate uma empresa terceirizada, é importante você trabalhar bem a definição da quantidade necessária, trabalhar bem a data de início de entrada dos funcionários, definir como é que vai ser a integração, o treinamento dessa equipe e o principal, avaliar bem a equipe para que, mesmo dentro da empresa terceirizada, é possível ter bons talentos para trazer para dentro de casa. Espero que essas dicas ajudem você para contratar os temporários para o final desse ano e que a sua empresa tenha um processo tranquilo e que a operação flua bem nesse momento tão crítico que é o momento de grande volumetria. Já convido você para se inscrever no nosso canal e também deixar aqui um comentário. O que você achou desse vídeo? Qual outra dica a gente pode dar para aquelas empresas que estão contratando temporários para o final de ano? Um grande abraço e até o próximo vídeo.